E eu vou falar sobre um cara, mas eu vou falar muito rápido, porque a gente acabou se estendendo um pouquinho. O cara que eu vou falar, ele saiu tem meia hora do Botafogo. Mas, assim como o Dimba e o Carly, chegou, ninguém conhecia, ninguém dava nada, e saiu do Botafogo infinitamente maior do que como entrou. Você conhece o zoológico? O zoológico tem uns animais, vários animais interessantes. Tem um animal interessante que não fica em jaula, né? Porque em jaula ele sairia por dentro, ficaria meio de lado assim, sairia, que é o jacaré, né? E jacaré passou a ser a forma, o apelido que esse jogador passou a ser conhecido no Botafogo. É o Jacaré. Jacaré é o nosso Júnior Santos. Bom, o Júnior Santos, eu vou falar muito rápido sobre o Júnior Santos, até porque está bem fresquinho na memória da galera, a gente não precisa ficar trazendo tanta coisa. Mas o Júnior Santos é o seguinte: o que é importante a gente trazer é a incongruência, né, a contradição na carreira desse jogador, um negócio muito maluco. Por que contradição? Primeiro, em relação à desvalorização e valorização, ok, beleza, já falei rápido sobre isso, mas o lento e o rápido na vida desse cara. Primeiro, tudo foi muito lento, porque ele gostaria de ser jogador de futebol profissional, mas ele era pedreiro, né, na cidade onde ele nasceu, no interior da Bahia, e, jogava o quê? Jogava amadoristicamente, ganhava um troco lá para poder ganhar, mas o sonho dele era ser jogador de futebol, claro, mas não tinha chance. Até que um belo dia, ele vai fazer e consegue assinar seu primeiro contrato no Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz é um time que estava disputando a 4ª divisão paulista. Ah, bom, beleza, todo mundo começa, né, por baixo, ok. Só que esse jogador, ele assina seu primeiro contrato profissional já com 23 anos. Quer dizer, um cara que começa a jogar futebol profissionalmente aos 23 anos. Em 2018. Então o cara começa em 2018, ou seja, coisa muito lenta, né? A partir daí a lentidão vai para o saco e começa a disparar a carreira desse maluco. Por quê? Ele passa rapidamente pelo Ituano, pela Ponte, Ituano, e de repente Fortaleza, ele passa pelo Fortaleza, tá? Lá atrás, e de repente surge a oportunidade, ele vai jogar no futebol japonês. Ou seja, ele sai de 2000, exatamente, o jacaré nipônico. Aí o que acontece? Ele, em 2018, ele assina esse contrato e vai jogar no futebol japonês no Kashiwa Reysol. Beleza. Então, um clube tradicional no Japão, coisa e tal, beleza. Ele rapidamente joga no Kashiwa Reysol e depois passa rápido para jogar no Sanfrecce Hiroshima. E aí, cara, o que acontece com essa fera? O Botafogo contrata já no processo de SAF, contrata o Júnior Santos em 2022. Presta bem atenção, o cara assina o contrato dele, tá? Em 2018. E, de repente, em 2022, essa fera aparece no Botafogo, vindo de 2 clubes japoneses. Um negócio muito, muito rápido. Bom, essa primeira passagem do Júnior Santos pelo Botafogo não é propriamente muito boa, né? Então ele joga, ele fica um período, faz alguns gols e coisa e tal, mas não consegue, vamos dizer, emplacar. E aí recebe volta, porque ele veio por empréstimo, ele volta para o futebol japonês, e aí fica um pouquinho no tempo no futebol japonês, o Botafogo até chegou a pensar em repatriar o cara e tal, mas ele vai para o Fortaleza, ele volta para o Fortaleza. O Fortaleza, então, faz o quê? Compra o passe, os direitos do Júnior Santos. Aí começa a vir um gracejo nessa história. O Fortaleza paga 650 mil euros pelo Júnior Santos. Só que o Júnior Santos não dá certo no Fortaleza. Fica no banco, como o Dimba, mas só que o Dimba entrava e decidiu. O Júnior Santos não. Só que o Botafogo ficava mirando o Júnior Santos. Porra, de repente pode trazer esse cara de volta, mas eu não vou pagar 650 conto, não vou mesmo. E aí o Botafogo chegou, faz uma proposta, o Fortaleza, não, o Júnior Santos ainda vai acontecer. E o Júnior Santos não acontecia. Aí o que acontece? O Júnior Santos ficou encostado no Fortaleza, o Botafogo faz uma proposta, você pagou quanto, bonitão? 650? Te dou 200 conto. E aí? Aí os caras, peraí, a gente já está no prejuízo aqui, vamos lá, 200, aceito 200. E vem o Júnior Santos, volta o Júnior Santos para o Botafogo. Aí, meu camarada, volta a criança em 2023. E aí surge um novo Júnior Santos. Quer dizer, se transformou num novo Júnior Santos. O Júnior Santos começa a ganhar espaço. E aí, em 2024,
Quer dizer, ele participa daquela campanha que, nossa senhora, todos nós queremos esquecer no Campeonato Brasileiro, ok. E aí vem o ano histórico, o ano épico, o ano santificado de 2024, e o Júnior Santos, o Botafogo começa a disputar Libertadores, a chamada, que os caras chamam de pré-Libertadores, não é pré coisa nenhuma, já é Libertadores, faz eliminatória, ponto. E essa criança, amigo, começa a voar baixo. Ele começa a botar a Libertadores no bolso, ali. Ele começa a fazer 400 gols. No jogo ele fez 436 gols. Faz 4 gols, né? Faz 4 ou 5. Eu estava lá, eu já perdi até a conta. Falei, pô, quantos gols o Júnior Santos fez? Enfim, e ele é fundamental para a classificação para a fase de grupos. O Botafogo vai voando, vai disputando paralelamente, também entra brasileiro e coisa e tal, aquela coisa toda que todos vocês sabem o que aconteceu no final do ano, né? Libertadores brasileiro, mas vamos lá. Só que aí acontece uma situação. O Júnior Santos, que estava muito bem, num jogo pelo Campeonato Brasileiro com o Internacional, ele sofre uma fratura. Ele sofre uma fratura na perna esquerda, na tíbia da perna esquerda. Uma fratura muito possivelmente por estresse, porque ele está correndo e aquilo já devia estar... Aí tem uns caras, gramado sintético, meu amigo. Uma fratura por estresse é acúmulo de jogos, ok? E você tem uma série de problemas e, de repente, tem uma hora que vaza. Ele não pisou em buraco nenhum, não tinha... Aliás, só uma informação, tá? Gramado sintético não tem buraco não, amigo. Então não tem como o cara pisar e torcer, pá. Não tem como. E ele sofre essa fratura. Talvez, para muita gente, eu acredito, também no melhor momento da carreira dele. Aí sabe o que acontece? Aquela Libertadores que estava voando baixo, ele fica fora. Ele fica fora dos confrontos, olha só, hein? Com Palmeiras, os 2 jogos com Palmeiras. Ele fica fora dos confrontos com o São Paulo, os 2 jogos, e fica fora dos confrontos com o Peñarol, meu amigo. E aí, Júnior Santos só volta a ficar à disposição mesmo, a Vera. Ele tentou uma volta um pouco antes, mas voltou, sentiu e acabou. Ou seja, ele volta a ficar à disposição na grande finale de Monumental. A criança ficou no banco. Aí, pô, só lembrando rápido o que aconteceu, né? O Botafogo perde o Gregory com 30 segundos, 32, 40, sei lá. Joga com um cara menos o tempo inteiro. Abre 1-0, abre 2-0. Aí vem o segundo tempo, né? Aquela coisa, né? Gol no início, que todo mundo pensou... Quando saiu aquele gol, meu irmão, ficou todo mundo assim, né, cara? Com certeza. Gol do Atlético. Putz! Gol do Atlético. O que eu falei? Gol de quem? Não, você não falou gol de ninguém. Gol de ninguém. Vai lá, tem que falar que é o Atlético, claro. Ficou todo mundo ali, não passava nada, né? Não passava areia. Beleza. E aí, meu amigo, quando chega no final, nos minutos finais, nosso Arthur Jorge olha para o banco. Jacaré! Chega. E aí, claro, pede para o Jacaré, pede para o Júnior Santos para muito possivelmente segurar a bola, por uma metida de bola, você segura, vai ser o desafogo da pressão. E aí, meu amigo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um giro no tempo, vamos pegar um túnel do tempo e vamos dar uma paradinha rápida, uma bola que é jogada nos instantes finais, lá na ponta direita, e a gente para o tempo e vai lá para 1997, para a final Botafogo e Vasco, lá na ponta direita, bola pro Dimba. Aí o Dimba tem 2 caras em cima dele, o que o Dimba faz? Ele dá um melê, passa no meio dos 2. E na hora que ele passa no meio dos 2, ele vem voltando, a gente volta para 2024. Júnior Santos está lá, tem 2 caras do Atlético, ele passa no meio dos 2. Cara, o que é isso? É o Dimba? Não é o Jacaré. E lá vem o Júnior Santos, e todo mundo, o que é isso? Tá faltando, o Botafogo tá quase campeão, mas que isso, Saré, vem o terceiro. E aí o Júnior Santos tenta dar um passe, aquele passezinho fatiado pro Matheus, né? Matheus Martins, quase que não sei o Matheus Nascimento aqui. O Matheus Martins, na hora que o Matheus Martins vai chapar o cara do Atlético, faz o quê? Não, tem que ser o Jacaré. E aí o jogador do Atlético vai dar assistência e o Júnior Santos vai. E, meu amigo, o caixão do nosso bravo Atlético vai fechando e vai para a vala. Ou seja, o Júnior Santos, assim como o Dimba fez em 97, faz o gol do título. O Carly, em 2018, faz o gol não do título, mas faz o gol que evita o título do Vasco e leva para a disputa de pênaltis. E o Júnior Santos, em 2024, ele faz o gol que sacramenta o título, maior título da história do Botafogo.